Bom, vamos entender aqui o conceito de amperímetro ideal e o de voltímetro ideal. A primeira coisa que é importante saber é que em um amperímetro já tem o nome, né? Ampere. Ele vai medir, então, a passagem de corrente elétrica, tá? Então, o amperímetro mede essa ideia de passagem de corrente elétrica. E algumas coisas são importantes para que o amperímetro consiga medir de maneira correta a passagem de corrente elétrica. A primeira coisa é que ele deve estar em série com o circuito. Por que ele tem que estar em série? Porque uma das características do amperímetro é que ele tem a resistência nula. A resistência dele é praticamente zero. A ideia é que seja um condutor perfeito. Por quê? Porque se ele tiver alguma resistência, qualquer que seja, ela vai interferir na corrente elétrica que passa pelo circuito. Então, lembrando, quanto mais resistência você tem nesse circuito, a variação de corrente elétrica muda, né? Para uma mesma tensão. Então, é importante que a resistência desse amperímetro seja nula. E aí, a ideia é que a gente sempre coloca amperímetros em série com o circuito que a gente quer medir. Então, por exemplo, você tem esse circuito aqui, um circuito bem simples, onde você tem uma certa resistência. Se a gente colocasse um amperímetro, vamos colocar aqui uma resistência, né? E aqui uma diferença de potencial, tá? Então passa uma corrente elétrica aqui. Lembrando que quando você tem um circuito e você tem vários resistores aqui em série, né? Então, vou fazer a voltinha aqui. E aí a gente tem aqui uma bateria, uma pilha. Alguma coisa fornecendo uma tensão, né? Então, se você colocasse um amperímetro, lembrando que a resistência dele é nula, se você colocasse um amperímetro em paralelo aqui, ó, por exemplo, aqui, colocasse um amperímetro, né? Então aqui são um material condutor, né? Completamente condutor. Se colocasse o amperímetro aqui, esse circuito aqui inteiro, ele ficaria em curto-circuito, porque a corrente elétrica ela ia fazer esse movimento aqui, ó, ia sair daqui. A corrente elétrica sempre pega o caminho mais fácil, né? Então ia sair daqui, ia passar por aqui, que é onde o amperímetro está, ia voltar aqui e ia passar por esse fio condutor sem passar por essas resistências aqui. E aí então a corrente elétrica aqui ela seria tendendo ao infinito, né? Porque você não tem nenhum tipo de resistência. E aí você queima o seu aparelho, queima o aparelho, queima o amperímetro nesse caso. Então por isso que nós não podemos colocar o amperímetro em paralelo com esse circuito, certo? Então aqui eu tenho um R2, aqui eu tenho uma resistência 1. Então a ideia é que para medir sempre a corrente elétrica, a gente coloca o amperímetro, então vou desenhar ele aqui, né, em série com o nosso circuito. Aí a ideia para calcular quantos amperes estão passando nesse circuito, nesse local onde eu coloquei o amperímetro, nesse caso aqui, né, como eu tenho só resistores em série, é só calcular o R equivalente, beleza? A resistência equivalente desse circuito. Então, lembrando que é só calcular a corrente elétrica, né, desse circuito. Para calcular a corrente elétrica, você precisa calcular, você sabe o U, né? E você precisa calcular a resistência equivalente desse circuito. Então, a partir da resistência equivalente, você tem ali a sua diferença de potencial, você consegue calcular então qual que é a corrente elétrica. É isso que um amperímetro mede, a corrente elétrica total desse circuito, beleza? É lógico, depende de onde você vai colocar esse amperímetro, né? Mas essa é a ideia geral.
ok? O amperímetro, então, ele tem que sempre estar em série. E, lembrando, a resistência dele é nula, por isso que ele tem que estar em série.